Tô ligado. Pois é, meu patrão. Gente, boa tarde mais uma vez. 17 horas e 41 minutos nesta quarta-feira, dia 14 de 7 de 2021. Mais um encontro online, por enquanto online, né? Por enquanto online. Estamos aqui. Mas eu tô afobado que realmente tem muita informação nova em relação ao retorno das aulas presenciais e semipresenciais, é tanta coisa. A gente fica acompanhando assim, cada grupo diz uma coisa, a gente vai. Mas vamos lá. Aparecendo no slide aí, gente? Deixa eu ver onde nós paramos aqui. Pronto. Alguém sinalizou algo aqui no chat? Ok. A música passou no começo mesmo. Eu já cheguei com música. E a gente vai ver essas questões, viu, Thay? Deixa eu seguir aqui o roteiro e a gente vê. 128. Já. Ô, Thay, é página 128 que você está falando? Ou não? Aqui 128 não tem, não. Ah, tá, não, aí... Pera, agora... Meu Deus, calma, relaxa. Vamos seguir, a gente dá tempo, a gente conversa aí. Bom, gente, vamos lá, que a gente tem aqui algumas coisinhas para ver hoje, alguns exercícios e assunto novo aí, que é do módulo 2. Eu já coloquei o cronograma direitinho lá até o final do módulo 2, lá no Bernoulli. Vamos lá, seguindo o nosso roteiro. Eu creio que que vai dar tudo certo, gente. Presencial, semipresencial, online, que a gente vai ter resultado nesse processo, nesse BRE, nesse BO. Mas vamos lá. Temos algumas questões da semana passada para a gente terminar e a gente vai entrar hoje num assunto muito rico que vai ser visto hoje e semana que vem, que é verbo. E aí a gente já entra na análise sintática. Bom, vamos aqui nessas questões para a gente acelerar o processo. Acelerar com calma. Uma questão conhecida já, né, de Enem 2017, envolve também gênero textual bastante comum, que é o publicitário. Não, fique tranquila, viu, Thay? E desculpa o meu avestamento, que realmente o meu avestamento hoje, porque ontem eu trabalhei um pouquinho mais, que bom, mas cansa, né? E essas informações de volta, de retorno, de presencial, semi, e aí, sabe? É muita informação que a gente fica assim, meio que dividido, mas tá tranquilo. Estamos todos perdoados. Já a gente já resolvendo a questão aqui, legal. Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais. Podem. O interessante é observar esses detalhes. Podem. Então, não é um conteúdo exclusivo, não é apenas para isso. Podem evidenciar questões sociais, como também questões econômicas, questões, né, de anúncios e por aí vai. O cartaz tem como finalidade. Quando a gente pensa em finalidade, a gente pensa em objetivo, meta. Serve para quê mesmo cartaz? Este cartaz com as publicidades. E aí nós vamos inicialmente aqui no texto. E aqui tem alguém chamando aqui. Já tem gente já chutando aí. Temos o texto verbal e o texto não verbal. Porque no motivo cartaz, a publicidade trabalha com a linguagem mista, misturada. Quem bate na mulher machuca a família inteira. E aí tem uma cena embaixo, né? Que já é
uma cena exagerada, mostra aí um homem como se fosse um monstro, a mãe, os filhos, aí uma cena já estereotipada. E aí, qual das opções abaixo define melhor essa finalidade do cartaz? Será que é alertar? Será que é instruir? Será que é despertar? Será que exigir? E aí? Já vi algumas letras aqui e estou contente que já vi a letra certa. Já estou olhando aqui no PV, o pessoal prefere o PV, é um povo muito, muito privativo. Mas a letra certa já apareceu. Também apareceram letras erradas e uma dúvida ali. Vamos ver? Ó, eu achei legal quem colocou a letra A, porque a letra A tem um respaldo no material. Quem fez a A ali, e não apareceram outras letras, felizmente, pensou assim, digamos, né? Alertar os homens agressores sobre as consequências de seus atos. Vou parar aí. Porque talvez quem decidiu a letra A decidiu já nesse contexto aí, ó, de alertar por causa de consequências. E mostra a imagem, né? Ali as crianças aparentemente sofrendo, dá essa vertente. Só que o ponto diz assim: conscientizar a população. Aí agora claro que vocês já leram, então só eu faço uma resenha para a gente poder dinamizar. Não tem aí essa ideia de conscientizar a população. Por isso a letra a primeira parte engana, convence, mas a segunda parte não. A letra B, que é a letra certa, instruir as mulheres sobre o que fazer em caso de agressão. E embaixo tem, ó, ligue 180. E esse verbo aí, nosso assunto hoje é verbo. Ligue está no modo imperativo, que não é exatamente uma ordem, mas uma instrução. Ela define melhor a questão. Melhor a questão. Tem um chat aqui. Ah, tá. E você, é aquilo que eu sempre falo, né? Muitas vezes a questão não é só o certo e o errado. É o que está mais certo, é o que está mais conveniente de acordo com o enunciado e contexto. Concordo com você. Agora, a letra A seria essa outra opção de certo, mas até a palavra ali, consequências. Mas depois, quando fala conscientizar a população, a gente já não tem referência na letra A. Ok? Você colocou no privado na última fala. Ok, ok, ok. Mas o que bom, a gente pensou juntos, porque eu sabia que vocês iam sinalizar também a letra A. Sabia, quer dizer, né? A gente imagina. Segunda questão aqui, o sentido do esporte, participação, construído no texto, está fundamentalmente presente. Aí você que já fez o Enem sabe que quando se fala de linguagens, está falando aí de N disciplinas, N saberes. Envolve também a educação física, basicamente no aspecto de que o corpo também é um texto. O corpo também comunica, né? E assim como o corpo, as roupas. Você acorda pela manhã e encontra alguém vindo de chuteira, short, camiseta. Essa imagem que eu estou projetando para vocês pensarem, provavelmente você imagina que a pessoa vai jogar bola, algum tipo de prática esportiva, porque como ela está vestida de manhã cedo com uma roupa própria para atividade física, você já deduz. Então, o corpo e a roupa também são textos. Mas aqui ele vai envolver o sentido de você interpretar o próprio esporte. Mas qual tipo de esporte? Esse foi em 2017, ele fala assim, ó. No esporte, participação é um tipo de esporte, então é uma categoria de esporte, você está restringindo. Ou esporte popular, a manifestação ocorre no princípio do prazer lúdico, ou seja, na brincadeira, que tem como finalidade o bem-estar social dos seus participantes. Aí o texto você já leram, foi só dar uma chamada aí. Qual resposta vocês acham a melhor? Porque, como a gente sempre fala, tem a certa, que é o gabarito, e tem aquela que você fala, rapaz, tem a ver, né? Vamos ver aí a alegria de vocês. Que essa chuva abençoe vocês também. Tô perando, tô perando.
Tô esperando. Ó, já tá a gente sinalizando no privado aí respostas. Quero esperar mais um pouquinho para ver se acontece mais uma ou duas respostas aí. Não se aveste, não. No privado não tem. No privado não tem como vazar, né? E eu não vou tirar o print e publicar. Tô doido, não. Então, mete bronca aí no privado. Qual letra você acha que está mais correta aí? E assim, a título de exercício, é sempre bom você pensar aqui no cursinho, aquela que você opta como certa, e sempre deixar aquela que você, puxa, por que essa aqui poderia estar certa também, não é? Mas aí tem que puxar. Ó, eu falei já a resposta. Mas eu já vi a resposta certa aí no, no PV, e justamente essa. Nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento dos cidadãos. E o texto vai dizer isso várias vezes, ó, está associado intimamente com o lazer e o tempo livre e ocorre em espaços não comprometidos. E aí vai desenvolvendo o texto essa ideia de compromisso e cidadania. É aquela ideia de que o esporte é um meio, é um exercício, é uma prática que leva o cidadão a evoluir, né? Nessa filosofia, nesse pensamento aí. Questão 12 eu não vou ler, não. Ler nada. Assim, né? De inicial. São 17h53. Dá uma olhadinha aí, porque essa é uma questão boa. Simples, mas boa. E bom. Opa, já está surgindo aí. Eu estou guardando mais algumas. Sempre bom vocês lembrarem ou reconhecerem as questões. De repente, se você já viu, já sabe a resposta, porque é uma questão já corrida. E vou trabalhar também com questões do ano passado já. Já coloquei até lá no Bernoulli para vocês darem uma garimpada. Tem gente perguntando se é a letra A. Mas todo mundo está perguntando dentro do que é bom. Deixa aparecer mais uma pessoa aí ou duas. Ah, tô operando, sim. Tô. Veja se vocês conhecem, não é questão, gente. Deixa isso sinalizado também. Ô chuva, espero que caia devagar. Só molhe esse povo de alegria para nunca mais chorar. Que ufanismo, né? Ah, tá. Ah, tá. Então agora você já lembra a resposta, porque também isso aqui é bom. Você sabe, tá com sua bagagem mental aí cheia. Olha, apareceram letras. Opa! Eu tô vendo aqui que tem resposta certa, já tá no ar aí, já tá no privado. Tem dúvidas. Tem dúvidas, mas uma dúvida chegando. Ah, certo. Colocou errado na primeira vez ou tá. Agora não, né? Ah, tá certo. Mas olha só, eu tô vendo uma coisa aqui e eu percebo que ninguém optou pela letra A. Eu achei interessante. Achei interessante, mas vamos ver aqui, ó. Agora eu vou ler. Qual o aspecto da organização gramatical? A organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha. Ó, resenha é um gênero textual, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo fio. Então, você percebe o seguinte, a forma de escrever o texto, porque se a gente pensa em gramática, pensa muito nas regras, não é isso? De certo e errado, e é uma coisa que está muito na nossa mente. Mas quando se fala em gramática também, não pode se esquecer que você está falando de texto também. Então, pega essa visão. Gramática não é somente a regra de certo e errado, ortografia, acentuação, regência, verbos que a gente começa hoje com vocês e vai a semana que vem também. Mas a organização gramatical é a estrutura do texto também. Então, a resposta que responde melhor isso aí, eu vou ler um pouquinho o texto para vocês. Diz assim:
João Zero, tal, tal, Wagner, é um cientista genial, mas infeliz porque há 20 anos atrás, e se você puder, né, na sua mente, no seu caderno, grafe essa expressão há 20 anos atrás, porque gramaticalmente falando, ou você usa HA para passado, ou usa a palavra atrás. Então, é há 20 anos, ou 20 anos atrás. Os dois na redação, dissertativa, argumentativa, formal, não vai. É ponto perdido. Ou um ou outro. Foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, Aline Moraes. Uma antiga e eterna paixão. Olha que desgrama. Certo dia, uma experiência com um dos seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e pererê, pererê. Mas quando ele retorna, descobre, pererê, e aí vai. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Olha só, esse texto aí que tem apenas um parágrafo, ele desenvolve uma estrutura gramatical baseada na caracterização. E um detalhe importante da pergunta, ó, como é que o texto foi organizado gramaticalmente para atrair o leitor? Perdão, é o telespectador quem vai assistir o filme. E todos vocês concordam comigo que quando você vê uma propaganda de filme, é comum que venham aqueles trailers destacando momentos mais importantes para chamar a atenção do telespectador, quem vai assistir o filme. Ele vai basicamente descrever antes que você chegue lá. Com essa minha conversa aqui, eu quero só anunciar aqui a resposta certa, que é a letra B. A descrição dos fatos, que ele vem fazer isso aí justamente no texto, né? Com verbos no presente indicativo, que retoma e descobre. Aí ele fala que perdeu. Isso. Faça. Aqui, ó. Retorna ao presente, aqui tá forte no texto. Eu gostei disso aí, viu? Tá no privado falando assim, que isso não me instigou. Perfeito. Essa sua fala, essa sua fala, viu, que tá no privado dizendo que não te instigou, me parece, sabe o quê? Aquelas questões que envolvem humor. Por exemplo, tem questões que falam assim, o texto leva ao humor de determinada estrutura. Mas o humor, quando se fala gramaticalmente, não é necessariamente você achar graça. Claro que se você achar graça, melhor para você. Mas o humor para a gramática tem a ver com o estranhamento. E, obviamente, que aquilo que chama a atenção uma pessoa não chama a atenção outra. Mas nesse texto aí, para chamar a atenção do leitor, ele usou justamente a descrição e os tempos verbais. Rapaz, minha visão tá boa, velho. Ah, tá. Vamos ver aqui. Tem gente dizendo que só a última frase chamou atenção. Ai, com certeza aí instigou, porque também é uma pergunta, né? Letra D diz aqui, ó. A finalização do texto com a frase do efeito. Será que ele conseguiria acertar as coisas? Opa! Aí uma coisa interessante, ó. Quando o enunciado foca o gramatical, o que está mais próximo de trabalhar a gramática e o texto é a letra B de bola. Entendeu a questão? Porque a letra B envolve gramática e envolve texto. A letra D envolve somente uma pergunta. Claramente, isso é instigante também. É isso que eu comentei agora. O gramatical ele é mais amplo. Perfeito. Esse privado, se pegar esse privado aqui e colocar numa apostila, vai dar a aprovação certa também. Tudo bem aqui, gente, nessa questão? A gente pode passar? E é uma questão da 2017. De boa. Gostei dessa questão, sabe? Eu estava vendo essa questão com outros olhos. Pronto. Módulo 2, começando aí, nosso segmento, e a agenda do módulo 2 já está lá no Bernoulli para vocês desfrutarem.
Hoje e semana que vem a gente trata sobre verbo, e já entra semana que vem análise sintática, então o encadeamento vai ser esse aí. Bom, a gente não pode deixar de começar sem leitura. Eu queria que você soubesse de uma coisa importante, que de 1998 para cá, o foco da gramática é o texto. Por isso os concursos, as provas do Enem, eles sempre envolvem a gramática dentro do texto. Porque antes dessa revisão gramatical, o foco da gramática era a palavra. Era sujeito, perdão, era verbo, advérbio, pronome, artigo. Mas com a reforma, digamos assim, gramatical, o pensamento mudou. E o texto é justamente o que envolve as questões. Por isso que tantas questões envolvem texto, textualidade, gênero textual, não tem para onde correr, não. Bom, eu quero que vocês comecem então fazendo uma leitura bem objetiva, né, mental. Tem 2 textos na frente de vocês, da esquerda e da direita. Dá uma olhadinha aí, enquanto eu bebo água. Bebam água também. Olhem os 2 textos. E aí eu vou conversar com vocês daqui a alguns segundos. Dá uma olhadinha no texto aí. Leiam os 2 textos. Essa prática de leitura você perdeu muito com o digital. Eu não sei como é que vai ser no presencial, meu Deus. 2 anos depois. Depois a gente vê aqui que eu não tô achando essa página, não. Já leram, gente, os 2 textos? Eu quero conversar com vocês, eu vou ler um e outro, um pouquinho, para a gente poder entrar no assunto como reza a ciência moderna. O que é que os 2 textos têm em comum? Ah, não, Mas quando tu vai lendo, eu vou perguntando. Eu não vou passar a página agora, não. O que é que os 2 têm de comum? Em comum? E essa página não poderia ser melhor para começar este assunto, que é tão rico. O que é que os 2 têm em comum? Agora, alguém respondeu já o que eu quero, uma parte. Os 2 têm em comum um verbo, show. Mas, da mesma maneira, porque o Enem, ele é assim, né? Os vestibulares são assim perigosos. Eles vão te mostrar as igualdades e vão te perguntar opa, tempos verbais diferentes. Show de bola. E o interessante é que o texto da direita, que eu falo a minha direita, né? Que é um texto aí de João 1:1, ele trata verbo com um aspecto, obviamente, aí tá bem claro que é um aspecto religioso, místico, não é? Então ele trata o verbo, mas não é exatamente o verbo de conjugar, é um ser chamado verbo. E se é um ser chamado verbo, nós vamos pensar muito mais no substantivo do que na conjugação. Pensou comigo, gente? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Né? Então a palavra verbo aí, no texto de João, obviamente você vai pensar nos verbos de conjugação, lógico. Mas no texto, o verbo aí é um substantivo. Pegou a ideia? Tudo tranquilo? Pegou a visão? Vocês me dão um retorno aí, depois a gente... Pegou essa visão que eu falei em relação a verbo no... Pronto. Senhor. É uma coisa divina. Realmente, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
E eu vou tentar te provar mais um elemento interessante, você colocou no privado aí, senhor, é porque ele compara justamente verbo e Deus. E Deus é substantivo, não é? Então você, ó, relaciona. Ele não está tratando nesse texto de João 1, verbo como verbo que a gente conhece, não. Verbo aí é um ser, e um ser divino. E um ser divino, ele é um substantivo. Deus, Senhor, Criador, são substantivos. Pegou a visão? Porque eu só teria aí o verbo, como o verbo que a gente conhece, conjugando. Até porque a palavra verbo, que massa. A palavra verbo é um substantivo. Ó, que coisa. Tô falando devagar para não confundir ninguém. A palavra verbo é um substantivo. Porque toda classe gramatical tem um nome, não tem? E todo nome é substantivo. Então, pegou a visão, a gente vai para o texto 2, que eu acabei começando diferente do que eu pensei antes. Como se conjuga um empresário? Aí vocês todos, né, empresários, empresárias, pense bem que texto interessante, riquíssimo. Acordou, levantou-se, aprontou-se, lavou-se, barbeou-se, enxugou-se, perfumou-se, lanchou, escovou, abraçou, beijou, saiu, entrou, cumprimentou, orientou, controlou, advertiu, chegou, desceu, subiu, entrou, cumprimentou, assentou-se, preparou-se, examinou, leu, convocou, leu, comentou, interrompeu, leu, despachou, conferiu, vendeu, ganhou. Gente, esse texto 2 que também, olha, também tem a ver com verbo, já é o verbo como a gente conhece, como conjugado. Aí alguém colocou uma coisa interessante aqui, que no texto 1, né, o da esquerda, tem um tempo verbal e o texto 2 tem outro. Deixa eu ver aqui. Ô, gente, tempos verbais diferentes. Que quando diz assim, no princípio era o verbo, era é passado, estava é passado. E acordou, levantou-se, é o mesmo tempo verbal, viu? Alguém colocou que é tempo verbal, né? Mesmo, não é tempos verbais diferentes, é o mesmo tempo verbal. Pô, beleza, não. Estamos aqui para, ó, afiar facão. Gente, tudo bem até agora nessa leitura inicial para verbo? Pegou a visão? 18h09. Aí a tela vai mudar. E eu trouxe mais uma vez aquele texto. Porque o Enem e os vestibulares trabalham o texto com várias visões, o texto verbal e o texto não verbal. Só para dar essa pegada aqui. Olha só que aqui, nessa abordagem do texto de João 1, além do texto verbal, o autor dessa imagem aí colocou justamente algo que remete à criação. Obviamente, né? Uma visão judaico-cristã, e aí a gente não vai adentrar. Vocês conhecem esse texto, gente? Eu creio que sim. Ensino médio, segundo ano, terceiro ano e pré-vestibulando vê isso com bastante probabilidade. Mas só para perguntar, aquela pergunta retórica. Conhece esse texto? Não? Não precisa se culpar por isso. Eu não. Rapaz, não, eu fiquei, não sei, eu achei que sim, que é um texto que no terceiro ano do ensino médio se trabalha muito, no segundo também, mas quem sou eu, né? Mas eu gosto desse texto, por isso também eu o trouxe aqui para vocês, porque este texto, comparado com o primeiro, tem uma reflexão fantástica. Eu quero que vocês observem aí se ele tem ou não verbo, só olhando aí. Eu não vou ler para vocês agora, não. Eu quero ler um pouquinho. Ah, tá. Ah, não sabia. Ah, eu não sabia desse fato. O desconto tá dado, viu? 50%. Mas agora o desconto dado, olhem esse texto aí. E é bom também que ele seja novo para vocês. Localizem algum verbo. Localizem. Vou dar aí vocês alguns minutinhos para leitura.
A pergunta é: localizem verbos neste texto chamado Circuito Fechado de Ricardo Ramos. Eu vou ler com vocês um pouquinho, mas eu quero que vocês leiam. Eu não entendi se você escreveu verbo difícil, já substantivo. Eu não construí uma ideia aqui clara, não. Se puder reescrever, pessoa. Alguém falou que só vi substantivo. E na frase verbo difícil, obrigado, obrigado. Você sabe que a gente tem que ter paciência um com o outro, né? E eu não nego quando eu não entendo, não. Ah, pronto. Show de bola. Respostas boas. E aí eu vou ler só um trechinho, porque esse texto merece ser lido e relido, né? O título, Circuito Fechado. Por favor, nem sempre o título diz muita coisa, nem sempre. Não é sempre, não. Mas é muito comum que o título diga muita coisa. É muito comum. O que é um circuito fechado? Não é? O que é isso mesmo, circuito fechado? Vício, rotina, hábito, tradição, comportamento, circuito fechado. Bom? Alguém chateou aqui? Sim. Memorando é um tipo de documento. É um documento, na verdade. Tá ligado a memorar, mas memorando é um tipo de documento. Documento de escritório, de repartição pública, ok? É chamada aí redação oficial. Olha só um pouquinho do texto. Circuito fechado. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água, escova. Creme dental, água, espuma. Creme de barbear. Pincel, espuma. Gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó, carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos, jornal, mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapos, quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo, mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, perdão, espátula, pastas, caixa de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo, bandeja, cigarro, xícara pequena, cigarro e fósforo, papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis, relógio. Eu vou voltar à pergunta, porque nosso assunto aqui é verbo, tá bom? E a pergunta é a mesma, por isso que eu vou voltar à pergunta. Vocês localizam algum verbo nesse texto? Já responderam que não, só substantivos. Perfeito. Só que se a vida fosse assim, para essa pergunta, a gente não estaria aqui, né? Isso. Ó. Interessante. Rapaz, gostei dessa tira aí. Deixa aí suspensa que eu vou chegar nesse ponto agora. Agora eu faço uma outra pergunta. Mesmo aparentemente não tendo verbos, vocês poderiam assim conectar, não com exatidão, porque a gente não é adivinhação, que mesmo não tendo verbos explícitos, existem verbos aí implícitos no texto? Ou seja, mesmo sem escrever os verbos ou falar os verbos, eu, dentro de uma construção de texto, eu vou estar de alguma maneira utilizando da sequência verbal? Ou não tem nada a ver, ou não fez sentido o que eu perguntei para vocês? O assunto de hoje é verbo. Sim. Existe no texto uma sequência lógica, gente? Ou o texto tá todo bagunçado? Ah. Bom, então a gente tá falando a mesma língua, viu?
Isso. E olha o título, circuito fechado. É aquela pessoa que tem uma rotina de atividades. Olha, ele acordou, foi ao banheiro, escovou os dentes, tomou café, tô, né, pegando aqui a ideia, foi pro trabalho, trabalhou, voltou e acertou o relógio para outro dia. Óbvio que eu estou usando um pouco da imaginação, né? Não tenho aqui como saber o que ele pensou. Mas as palavras que estão colocadas ali me dão uma sequência lógica: chinelos, vaso e descarga. Gente, essas três palavrinhas, sequência lógica básica, por quê? Você calça os chinelos quando acorda. Ah, não calça. Pô, vamos pensar no básico. Você vai ao banheiro e na sequência puxa descarga. Calçar chinelo, ir ao vaso e dar a descarga são três verbos que não estão escritos. E eu não estou dizendo para vocês que o autor pensou isso, mas são os mais prováveis para essas três sequências ali. Ou seja, mesmo quando eu não escrevo os verbos, eles intimamente estão presentes na nossa língua. E alguém colocou aqui uma coisa interessante que eu quero retomar aqui na conversa. Telefone. Rapaz, que massa. Guarda isso aí, viu, meu amigo? Aguarda isso aí com preciosidade, porque assim, você tocou aí um aspecto muito presente em gramática, que é a palavra que tem várias funções gramaticais. Eu tenho o telefone, né, o objeto, mas digo assim, ó, telefone você, viu? Pegou a ideia? Na verdade, você pegou o que você colocou aí. Escova. Aí a sonoridade muda. Escova os dentes. A escova. Ó, a fonética trabalha um sentido e também trabalha outra. Escova de dentes. Escova seus dentes. Então eu posso ter ali um substantivo que também pode ser um verbo. E a agenda também, né? Porque a atividade de agendar, ali tá no imperativo. Show de bola, viu? Guarda isso aí, agenda, telefone e escova. Opa! Eu até na hora que eu li, fiz assim e me passei. Sim, gente, creme de barbear. Agora, eu posso te falar uma coisa interessante? Posso falar uma coisa interessante? Você perguntou sobre barbear. Posso? Você deixa? Você vai ter o barbear como verbo se você pensar ele isoladamente. Joia? Se você pensar sintaticamente, que são os nossos próximos assuntos, ali já entra como adjunto adnominal. Guarda a visão. Show de bola a sua pergunta. É bom vocês participarem, porque eu não penso tudo sozinho de forma nenhuma. Posso passar, gente? Pode, né? Acho que pode. Mas, olha, vocês foram além do que eu previ para esse texto aqui, viu? Eu já gostava dele, agora gosto mais por causa de vocês. Bom, vamos agora com a sequência padrão de estudar verbo. Gente, eu não sei se vocês gostam, mas eu acho importante a gente aprender o conceito. Não sei como é a cabeça de vocês, porque eu não tenho como saber, né? Mas o conceito é sabe, aquele lugar assim que você tem uma certa segurança para o assunto. Você está estudando, chega lá, esquece, volta para o conceito. E o que é verbo? É uma palavra variável. Eu acho que isso aí, mesmo sem estudar o assunto, você já sabe que verbo ele parece um mutante. É variável, que indica ação, posse, estado e fenômeno da natureza. E cada situação dessa aí, a gente vai trabalhar a partir de hoje, porque hoje a gente vê o verbo, e semana que vem verbo e análise sintática também. Sujeito, predicado, vai mexer muito com isso aí. Então, quem perguntou se a aula hoje teria exercício e teoria, a resposta está aqui. Vimos exercício até agora, a gente entra na teoria gramatical do módulo 2. Melhor, volume 2. Falar módulo me confunde todo. Paulo esfregou as mãos com força. Obviamente que esfregar é uma ação, né? Naquele tempo, só o coronel possuía terras na região. Olha a ideia de posse, de propriedade. Mas tem situações que você às vezes confunde. Por exemplo, ó, seu Antônio, aí eu uso a palavra seu. A palavra seu Antônio, é posse? Não, né? Esse seu aí é aquela corruptela de senhor. Quando a gente fala corruptela, quer dizer uma linguagem mais popular. Então, cuidado com a. E aí, quem trouxe muito bem isso foi um colega que falou sobre agenda, telefone e outra palavrinha lá que ele colocou, escova.
Porque, às vezes, a mesma palavra, a depender até da sonoridade, muda a classe gramatical. Então, tomem todo cuidado. Gente, até agora tudo bem aula para vocês? Está contemplando aí as vossas expectativas para hoje? Como é que tá aí? Dá um retorno aí. Tá de boa, né? Tá de boa, pronto. Agora, assim, a teoria eu gosto também, mas, sinceramente, o que me alimenta na aprovação de vocês é exercício. Então, pode me dar o feedback. Roberlan, tá mais isso, mais aquilo, fica à vontade. Nosso canal de comunicação tá acessível. Mas vamos lá? Ouvimos essa música no começo da aula. Ô chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria para nunca mais chorar. É uma idealização, né? Mas é bom desejar o bem para o próximo. E essa música sugere isso também que a gente ouviu no começo. E aí eu tenho alguns aspectos verbais nessa letra. Ó. O verbo pedir, que mais aqui? Mais algum verbo? E chorar. Ô, gente, chorar é um verbo que possui complemento verbal? Sim ou não? Que a gente vai ver verbos, mas muito direcionado ao que cai nos vestibulares, né? O essencial do verbo a gente vai ver. Mas chorar é um verbo de ação? Ah, peraí. Ah, mudou de ideia, tá ok. Agora eu pergunto a vocês. Formalmente falando, porque eu tenho que perguntar assim, porque textualmente as coisas podem mudar. Formalmente, o verbo chorar, ele tem complemento verbal? De hoje em diante, a gente vai ver verbo muitas vezes. Se acostume com ele. Ele é o imperador da gramática. O verbo chorar, gramaticalmente, ele tem complemento? Tem não, tem não, tem não, tem não. Gramaticalmente tem não, fi. Ou, perdão, fia. Vou chamar de fia, mas não zanga não, porque fia é muito nosso, né, do nordestino. Existem os verbos, vocês conhecem um pouquinho disso, a gente vai explorar muito isso a partir de hoje, os verbos intransitivos. Obrigado, oh meu Deus, eu preciso botar meus olhos, meus óculos. Sim, caia. E tá no modo imperativo. E voltando aqui a chorar, voltando a chorar, quem chora, chora. Porque assim, a intransitividade trabalha muito com óbvio, porque o complemento verbal de chorar não precisa se dizer. Assim como lacrimejar, assim como dormir, assim como sair, não precisa de complemento, gramaticalmente falando. E caia. O verbo cair, perfeito. O verbo cair tem complemento, gente? Ele caiu, ela caiu, o governo caiu. Será que tem complemento? Complemento, tô falando complemento. Complemento tem? Deixa essas perguntinhas aí na mente de vocês que a gente vai ver esse assunto mais à frente. A partir dessa sequência aqui. Vamos a questões. Deixa eu ver aqui. O enunciado. A discussão empreendida sobre o Olha que coisa legal. Gente, cuidado com isso aqui, ó. Com essa questão estética aqui, ó. O desuso do verbo pichar nos traz uma reflexão sobre a linguagem e seus usos, a partir da qual compreende-se que. Vou voltar aqui para vocês lerem, né? Um pouquinho. Um pouquinho só, porque esse material já tem uma semana na mão de vocês. Eita, deixa eu carregar aqui meu note. Gente, vocês podem ficar mais um tempinho hoje ou não? Como é que faz? Se não puder, hoje a gente pode marcar um dia para ficar um tempinho mais. Acho que vocês não têm mais monitoria, né? À noite, parece. E aí, se for assim, a gente pode marcar um dia para esticar um tempo maior. Ok. A gente pode marcar para semana que vem, então, gente, um tempo maior com vocês? Pode ser? Porque o papo com vocês é bom e a gramática, ela precisa de uma conversa. Mas me falem até o final. Te deixa agendado para semana que vem um tempinho maior. Que seja uma meia hora, mas já adianta muita coisa pra gente. Sim, mas vamos aqui à questão que vocês já devem ter pego, porque está no mundo de vocês.
Alguma coisinha que... vá, vê aí. Alguém tem alguma sugestão já? Já que o material já com vocês? Água sagrada. Alguém começou a responder aí. Vamos ver mais algumas respostas. Tem gente que até no privado fica ficando privado do privado. Alguém sugeriu uma letra, mas eu quero ver um confronto aí, mais uma outra letra. Interessante. Agora, a pessoa colocou uma letra aí que não está certa. Oh, que massa, velho. Mas tô muito com dúvida, né? Interessante. Agora, assim, a pessoa colocou uma letra aí que não é a certa, mas, poxa, legal. Tô operando. Tô sim. Se bem que quando eu deixo material com vocês, não gosto de esperar muito, não. Sabe? Tá ligado, né? Que já tava com vocês. Aí eu já fico meio assim, cismado. Porque quando o material é da aula, assim, novo, eu já. Mas já tava com você já tem 2 semanas. Mas vou esperar. Espero sim. Olha, apareceram aí 3 opções. Agora, alguém colocou uma letra aí que está um pouco distante da ideia. Eu vi respostas erradas, já vi a resposta certa. Errada mesmo. Tem uma errada que é aquela errada que você, rapaz, eu poderia ficar com essa aqui, porque antes de chegar certa, eu fico com a errada. Mas vamos à resposta aqui. Mas antes de dizer a resposta e trabalhar com vocês a ideia, eu queria ler para vocês o começo do texto que eu acho muito interessante, porque nessa dinâmica nossa aqui, as palavras são, em sua grande maioria, resultados de uma tradição. Isso aí vai dar muito. Ó, gente, pode ter até o print dessa imagem aqui, vai ajudar. Essa questão vai ajudar vocês muito no Enem. Esse pensamento o Enem trabalha muitas vezes. Então, assim, é uma questão que merece sua atenção. As palavras são, em sua grande maioria, resultados de uma tradição. Isso é, você nasceu ouvindo palavras e você vai herdando. Elas já estavam lá ou aqui, né? Antes de nascermos. Tradição, etimologicamente, é o ato de entregar, de passar adiante, de transmitir. A gente já sabe que a tradição é isso. E a linguagem tem muito isso mesmo. Alguém colocou uma letra que não é a certa. Colocou a letra E, mas eu achei bem interessante, porque foi erro, mas é um erro, sabe? E o mundo contemporâneo exige a inovação de vocabulários das línguas. Essa ideia aqui, ela está presente no texto, mas não é a ideia principal de que o mundo exige. Porque assim, ó, olha a palavra aqui, exigir é muito forte para esse texto, para como o texto está apresentando, entendeu? Então, assim, a letra E, quem colocou, beleza, entendeu a ideia, falta só um rebuscamento. Alguém colocou a letra D, e aí eu quero dar um alerta. A letra D está muito distante, porque assim, as gerações têm a tradição de perpetuar, justamente o texto fala o contrário. Então a letra D ela está fora do foco. Aí você tome um cuidado maior na interpretação e compreensão de texto. E a letra E, não, quem colocou a letra E errou, mas é um erro que, sabe, fica realmente na margem do certo e errado. E a letra C contempla melhor aí a ideia do enunciado e do texto. O abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais. Você escolhe as palavras de acordo com o desempenho que ela tem na sociedade. E quando fala aqui, ó, questão de julgar, você julga o termo de acordo com o uso dela. Eu tenho quase certeza, porque isso é uma coisa muito comum, que tem palavras que vocês não usam, porque se vocês usarem, você vai achar que alguém vai te identificar com determinado grupo que você não se reconhece. Isso é comum, tá certo? Não tem como tirar isso da nossa mente, não, porque é cultural. Gente, essa questão aí foi vencida, foi ok.
Ficou compreendida, que é o mais importante? Pronto. Que bom. E é uma questão, assim, sabe, uma questão master. Ela é uma das almas do Enem. Uma das almas é massa. Eu penso isso aqui. Vamos continuar vendo verbos, são 18 horas e 31 minutos. Agora é uma parte mais teórica, tá bom? O que ficar do material, continua semana que vem, que semana que vem tem verbo ainda, e semana que vem a gente entra em período simples, sujeito e predicado. Então dá aquela estudadinha. Quem vai lá no Bernoulli, eu coloquei o cronograma nosso para executar o volume 2. Vê lá as datas direitinho, que a gente vai seguir aquela sequência. Com fé em Deus, né? Bom, então quando se fala em verbo, se fala em algo muito grandioso. A estrutura maior da gramática é o verbo. É uma classe que tem classes dentro dela. Imagine só. Então, o primeiro aspecto do verbo é o número e a pessoa. O que é um número? Em gramática, a matemática gramatical é singular e plural. É isso que é matemática para gramática. Pessoa para gramática, 3. Primeira, segunda e terceira. A gente não conhece nada além disso em gramática. Nem além, nem a quem. Tá bom? E aí, acho que não precisa aqui abordar tanto o singular. Eu existo, tu existes, ela existe. O plural, nós existimos, vós existis, eles existem. E uma coisa interessante, eu não sei se alguém aí ia perguntar, se não fosse perguntar, me desculpa, porque eu vou falar, porque pode ser que gere a dúvida. A letra S nem sempre é plural em gramática. Só para lembrar isso aí, um detalhe, porque você pode ver assim, tu existes, mas no S não é plural. Infelizmente, em gramática, nem sempre o S é plural. É apenas uma marca da conjugação verbal e pronto. Não é o plural, ok? Eu me refiro ao outro, tu existes, e esse S não é plural. Só para sinalizar. Outro ponto importante, pode falar, ou quer dizer, pode escrever. Chamou aí, professor. Vá. Eu estou ouvindo, quer dizer, estou lendo, meu Deus do céu. Sim, mas agora continue. Tá, tipo, rapaz, você tem aí as costas, ele tá a ideia de plural, sim. É costas mesmo? Sim, costas, sim. Porque aí é o plural, de costa, costas. Sim, sim, tranquilo. E tu falou justamente pensando no S de plural, não foi que eu falei ali? Que nem sempre o S é plural. Óculos mesmo, óculos. Hoje em dia, o óculos é um objeto só. Não precisa, né, ensinar para ninguém isso, porque é óbvio. Mas quando foi criado, era um óculo. Tanto que é óculo esquerdo e é óculo direito. Por conta do uso que se padronizou fazer dois óculos, virou um objeto só. Mas a palavra óculos aí, ele não está indicando plural, não. Ó, um óculo, dois óculos. É costa, a costa. A costa costa é um aspecto geográfico. E várias são costas. Bem pegado aí, viu? É tipo ônibus também. Ônibus termina com S. Tênis também com S. Então, nem sempre o S indica pluralidade. A gente viu aqui a partir do verbo. E eu nem ia falar sobre isso, sabia? Pensando em verbo, gente, a gente tem aqui um assunto que é também muito rico. São os tempos verbais. Basicamente, três aí: presente, pretérito e futuro. E uma coisa que eu quero é só filosofar um pouquinho com vocês para pegar a ideia. Olha como o presente é simples. O presente não tem detalhe nenhum. É o agora ali, ó. Agora, o passado e o futuro envolvem muitas coisas. Porque quando fala em passado para a gramática, nós temos três passados. Olha que desgrama. Tem gente querendo se livrar de um só. Ainda são três. Tem o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. O pretérito perfeito já diz, ó, é aquela ação que já acabou. Acabou, está no pretérito perfeito. Fez, falou. O imperfeito é aquela ação que você tem que se imaginar na situação, que é o seguinte: o pretérito imperfeito você verificou a ação ou soube da ação e ela não foi concluída ainda. Por exemplo,
Eu falava a verdade enquanto vocês estudavam. Eu falava. Olha só que você vê que a ação de falar ali não está concluída. Tanto que tem outras ações próximas aí. Beleza? O pretérito mais que perfeito a gente vai ver mais em textos muito técnicos. Falara, fizera, amara. Mas uma coisa interessante é que o pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Importante para a interpretação isso. O Enem não vai cobrar tanto essa questão de você reconhecer a classificação, mas o valor, o efeito de sentido no texto, sim, pode se cair. E o futuro, vamos filosofar, né? O futuro tem dois pontos aí. Tem um futuro certo e tem um futuro incerto. Se você filosofar demais, o futuro é sempre incerto. Mas a gramática te dá essas duas possibilidades, de futuro ser certo e incerto. Como assim? Futuro do presente, falarei a verdade. Colherei os meus frutos. Beberei. É certeza. O enunciado é certeza. Cuidado, separa aí. A gente tem que saber separar a gramática da realidade. Futuro do pretérito, que é um termo aí que não tem sentido, não posso dizer assim. Na verdade, os dois não têm sentido prático, porque futuro do presente não existe, né? Futuro do pretérito piorou. Porque futuro do presente seria o futuro agora, para você ver que a ideia de agora é porque é certeza. Futuro do pretérito é o futuro incerto. Eu falaria se vocês me perguntassem. Gente, até agora tudo bem? Tudo tranquilo com a questão dos verbos aí? Beleza? Tudo certo, certinho. Agora, se vocês puderem me dar um tempo mais semana que vem, eu vou agradecer muito a vocês. Tipo assim, sabe, uma meia hora a mais, até umas 7h15, a gente trabalha, tá bom? E, né, esticar, já que vocês não têm mais o, as atividades à noite, monitorias, então a gente pode dar uma esticadinha de vez em quando, porque o assunto merece. Gente, olha só, o Bernoulli trabalha com o conceito de modos verbais com 3 classificações. Tem gramáticas que trabalham com 4. Isso aí é uma questão de teoria mesmo. Então, indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo é a ideia de certeza. Ele canta bem. Não tem a ver com verdade, não. É certeza de enunciado. José cantou bem. Isso é uma frase dita com certeza. O modo subjuntivo, traz a ideia de subjetividade, indica o quê? Possibilidades. Tem 3 palavrinhas que podem aparecer. Que, se, quando. Que, se, quando. Podem aparecer. Às vezes também termos em dúvida, tipo, talvez ele cante. Mas se eu disser assim, que ele cante, também é um modo subjuntivo. É preciso que ele cante, que ele fale. Então, que se quando é comum no modo subjuntivo, mas a ideia é a ideia de dúvida. O modo imperativo, deixa eu ver aqui. Meu amigo Cajaíba tá por aí? Não. Já foi? Será? Ah, pronto. Então, Cajaíba vai entender o modo imperativo, porque sabe que é patroa, né? Passa aqui, traga aqui o minha pedra preciosa, meu brilhante, né? Venha ver minha mãe. Porque ela manda mesmo, né? É porque faltou a deixa. Tem que ser na hora, né? Não pode ser por acaso. A aula é de gramática. A gente tem que, ó, amarrar com o assunto, senão não fica amarrado. E amarrado. Ouve, mas quem aguenta contigo é manhã e teu namorado. Aí. Bom, o imperativo, gente, ó, canta, pegue minha mão, seja amigo. Agora, uma coisa importante para dizer do imperativo, gente, não é apenas ordem, não. E namorado é um termo que deve ter sido criado há uns 15 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Eu conheci essa palavra em Poções, sim. Eu vi esse termo lá. Depois vi que foi espalhando pela Bahia. Não sei se nasceu lá, mas eu vi a primeira vez em Poções. Namorido. Namorado, marido e tal. Sim, o modo imperativo que as meninas aí usam muito com seus namoridos não é sempre uma ordem. Pode ser também um pedido. Amor, chegue mais cedo. Traga
meu lanche. Traga aquele negócio pra gente. É, aí sim, ó. Então, o modo imperativo não é só ordem. Robert, mas isso é tão estranho. Por que é imperativo? É porque prevalece essa ideia de ordem, mas aí a gramática também acoplou a ideia de pedido, recomendação. É muito usado no gênero textual, no tipo textual injuntivo. Eita, tá vendo? Gente, é sério, eu tô ansioso para ver vocês. Ver vocês de verdade, porque eu só conheço aqui Loana, Cajaíba, Rafael, essa galera eu via no passado e os outros aqui são só nicks. Estamos quase terminando, gente. São 18 horas e 42 minutos. O assunto continua para semana que vem. Também estava agendado para ser assim. Verbo essa semana que vem, verbo ainda. E a gente vai entrar em análise sintática semana que vem com a aula que a gente vai esticar um pouquinho com vocês. Ah, tu eu não vou esquecer, né? Que eu vejo tuas postagens direto. Cajaíba eu vejo uma vez e também vou lembrar. Rafael também me lembro dele. Há várias pessoas, mas essa galera de 2021 mesmo. Ô, velho, eu vou te seguir pra quê? Tô brincando, Cajaíba. Ixi, olha que desgrama. E tá falando aqui na praça, ó. É, velho, tu tem moral com essa nega, viu? Que essa nega que é branca, viu? Ah, mas a gente vai se ver, né? Espero que com toda a segurança. Gente, a gente vai finalizar, que são 18 horas e 43 minutos. Próximo assunto, a gente vai continuar a partir dessa página aqui, tá bom? Saúde e paz para vocês. Obrigado por tudo, pela paciência, pela tolerância. E qualquer coisa é só chamar. Valeu, meu brother. Um abraço para dona Rita, a madrinha da disciplina. Valeu. Semana que vem, verbo, viu? Verbo, sujeito e predicado. Fiquem afinados, estudem. Encerrando aqui, viu, meus nobres? Valeu para vocês. Paz e tranquilidade. Ó, que imagem bonita, retada. Valeu, meus nobres. 18 horas, 44 minutos. Encontro aí com Evolua 2021. Tratamos de algumas questões. Vimos também introdução ao verbo. Semana que vem, verbo, sujeito, predicado e mais questões para a gente trabalhar e preparar vocês para massacrar o Enem. Saúde e paz. Valeu. Como diz a galera, siga nós.